Se vocês quiserem, a gente pode marcar um núcleo também, tá? Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação de nossa aula, né? Eu vou gravar nossa aula de hoje, posteriormente disponibilizá-la para vocês no YouTube, para que vocês possam assistir e rever a aula quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Se precisarem, sentirem a necessidade de alguma aula de exercício, algo diferente, assim, né? Não só apenas perto da prova, tá, pessoal? A gente pode marcar um núcleo, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês aí, com relação à lista de exercício, algum conteúdo, enfim. Tá certo? Fiquem à vontade na marcação aí do núcleo para vocês. Se alguém sentir necessidade em um grupinho de ser professor, vamos fazer um núcleo amanhã às 20 horas da noite. Aí eu vou dizer, olhar na minha agenda, se vocês tiverem um espaço, vamos marcar 20 horas. Caso não, professor, eu queria de 2 horas da tarde. Então a gente marca a hora que vocês acharem melhor. Ok, pessoal? Ok, Elisângela? Tudo bem? Depois eu vou aprender a tocar violão com você, viu, Elisângela? Fechado. Tá. Depois eu vou pegar meu violão ali, depois a gente faz uma cantoria aí. Qualquer dia desse. Beleza. Bom, então vamos lá. Matriz transposta, tá? A gente, na aula passada, né, a gente viu alguns tipos de matrizes, alguns tipos especiais de matrizes. Eu fiquei faltando falar dessa matriz, que é uma matriz muito importante, que é a matriz transposta. A matriz, ela só existe, aliás, com toda matriz A, do tipo M linhas por N colunas, ela tem uma matriz transposta associada a ela. E a matriz transposta, ela vai ser, ó, dada dessa forma aqui, ó, AT, tá? Tem um Tzinho aqui, ó, certo? O que significa essa matriz transposta? Significa que a matriz original, ela tem M linhas por N colunas. Já a matriz transposta, ela vai ser uma matriz N linhas por M colunas. Vai inverter o número de linhas e o número de colunas. De que forma? Tal que o número, a linha, tudo que é linha na matriz A vai virar coluna na transposta. E tudo que é coluna vai virar linha, tá? E na determinada ordem. Ou seja, a primeira linha na matriz A vai virar a primeira coluna na matriz A transposta. Segunda linha vai virar a segunda coluna e assim por diante, tá certo? Por um exemplo, se eu tenho essa matriz A aqui, ó, desta forma, a matriz A, que é uma matriz 2 linhas por 3 colunas, quem seria a matriz A transposta? Tudo que é linha nessa matriz vai virar coluna. Então, ó, a primeira linha é 1, 2, 3. Vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A segunda linha, 3, 0 e menos 1. Vai virar a segunda coluna. 3, 0 e menos 1. Tá certo? Então, tudo que foi linha na matriz A virou coluna na matriz A transposta. Tá certo? A matriz A era uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. A matriz transposta é uma matriz 3 linhas agora por 2 colunas. 1, 2, 3 linhas por 2 colunas, porque a gente inverteu as linhas e as colunas. Beleza, pessoal? Entendido aí, todo mundo entendeu muito bem, Vitória, muito bem, Elisângela também, tá? Então, ó, o pessoal, lembre-se, quando vocês não estão ligando as câmeras, então, depois não venham pedir os pontinhos que eu prometi, hein? Tá? Muito bem. Só quem tem esse que pode aí pedir isso aí, me exigir isso aí, é Elisângela e Maria Vitória. Até então, todas as aulas, elas ligaram essas câmeras aí, tá? Para que eu possa, só pelo ok delas, saber se elas estão entendendo ou não. João está sem câmera. Tudo bem, João. Só não vai ser contemplado, tá? Você não vai perder nada por isso. Ok? Você não vai perder nada por isso. Ah, o Eliane também. Ela estava ligada, agora ela ligou de novo. Tá. Vamos lá.
A matriz B agora, ó. A matriz B é uma matriz com uma linha por 4 colunas. Uma linha por 4 colunas. A matriz transposta, a B, B transposta, ela vai ser, ó, se a matriz B é uma matriz linha, a matriz transposta de B vai ser uma matriz coluna. 1, 2, 3, 4. Tudo que foi linha virou coluna. A primeira linha virou a primeira coluna. Ou você pode olhar da seguinte forma. A primeira coluna, 1, virou a primeira linha. A segunda coluna virou a segunda coluna. A terceira coluna virou a terceira linha. E a quarta coluna virou a quarta linha, né? Isso aqui é uma matriz 4 por 1, né? Inverteu. Tudo que foi linha virou coluna. Ok? Estamos entendidos aí, né? Então, muito simples a matriz transposta, tá certo? A matriz transposta, muito simples, tá? E aí, prosseguimos com o nosso estudo, tá? A gente vai estudar agora algumas operações elementares com as matrizes. Lembrem-se lá, quando vocês estavam lá no ensino infantil, tá? Quando vocês estavam estudando lá no maternal 2, vocês aprenderam lá no maternal a somar e subtrair duas coisas, né? Tipo, vocês estavam estudando os números naturais, por um exemplo. Aí a professora pegava lá o material dourado com vocês, aqueles cubinhos, e fazia, ó, pessoal, aqui você tem um cubinho mais um cubinho, esses são os números naturais, são esses números contáveis. E dentro desses números naturais existiam algumas operações, as operações chamadas de operação de soma, operação da subtração, operação da multiplicação, operação da divisão. Isso aí era dentro do mundo dos naturais, que posteriormente vocês estudaram os inteiros, depois os reais, e assim por diante. Agora o mundo de vocês, para este segundo ano, vai iniciar com o mundo das matrizes, tá? Então você tem as matrizes, que é o seu novo mundo o seu novo espaço, tá? O espaço das matrizes. Ok? E aí, dentro das matrizes, agora você já conhece o que é uma matriz, sabe os tipos de matrizes que existem, agora você vai começar a operar entre matrizes. Verificar quando duas matrizes elas são iguais, né? A gente já viu que todos os elementos correspondentes têm que ser igual ao elemento correspondente da outra, né? Por um exemplo, se você tiver essa matriz aqui, ó, essa matriz 1, 2, x, y, e tiver essa matriz aqui, ó, A, B, 3 e 4. Essas duas matrizes, elas vão ser iguais, então esse elemento correspondente aqui, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna. Ou seja, A tem que ser igual a 1, o B tem que ser igual a 2, o X tem que ser igual a 3, e o Y tem que ser igual a 4, para que essas duas matrizes elas sejam iguais, tá? Então, elemento correspondente a elemento correspondente, ok? Bom, aí a gente pode passar para a soma ou a adição e subtração de matrizes, tá? Vamos aprender a somar e a subtrair duas matrizes. Na verdade, já aprendemos, tá? Vamos só repassar como é que a gente faz essa soma e subtração de matrizes. Para somar duas matrizes, a primeira coisa que temos que ter é que essas duas matrizes que você tem que somar, elas têm que ser do mesmo tipo. O que significa essas duas matrizes elas serem do mesmo tipo? Significa que ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Você só pode somar ou subtrair duas matrizes se elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por um acaso, se uma matriz ela é do tipo 2 por 3 e a outra é do tipo 5 por 6, você não pode somar essas duas matrizes, porque essas duas matrizes elas são diferentes, tá? Então, você só pode somar duas matrizes se elas forem do mesmo tipo, ou seja, se as duas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E como que você soma duas matrizes? Você vai somar elemento correspondente a elemento correspondente. O elemento, ó, aqui eu tenho duas matrizes, tenho essa matriz e esta. Como é que eu faço para somar essas duas matrizes?
o elemento da primeira linha, primeira coluna de uma, eu vou somar com o elemento da primeira linha, primeira coluna da outra. Somar ou subtrair. Como aqui está querendo uma soma, ó, então eu vou somar. 1 mais 3, 4. Certo? Próximo. 2 mais 0, 2. Certo? Próximo. 3 mais menos 1. Eita, agora me pegou. Bom, se você tiver com dúvida nessas relações de sinais, pode escrever, tá? Ó, 3 mais. Eu vou somar 3 com o menos 1. E aí você pode fazer separadinho no cantinho do papel, ó. 3 mais com menos, menos 1. 3 menos 1, 2, tá? Então, aqui, ó, 3 mais menos 1 vai dar igual a 2, tá? E agora, ó, o próximo. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. O próximo, 1 mais 2, 3, tá? 1 mais 2, 3. O próximo, menos 1 mais 1. Então, ó, menos 1 mais 1 vai dar 0, né? 0, tá? 0. Então, aí você fez, ó, cada um elemento correspondente a um elemento correspondente que a gente colocou aí em cores diferentes para destacar aí para que vocês possam fazer, entender o que a gente fez. Ok, pessoal? Tranquilos até aí? Beleza, Elisângela? Muito obrigado. Tá? O resto do pessoal, creio que sim também, né? Jaqueline, ó, sim. Jaqueline, sim. Votou sim. Tá? Segundo exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui, ó, O2, 0,2, significa que matriz, pessoal? Alguém pode me dizer? Matriz nula. A matriz nula, e esse 2 aí significa que ela é de ordem 2, né? Ordem, ou seja, que o número da linha é igual ao número da coluna, que é igual a 2, tá? Que ela é uma matriz 2 por 2, tá? Então, pode aparecer dessa forma. Como poderia aparecer I2, enfim, pode aparecer qualquer uma dessas formas, tá? Eu só vou reescrever aqui, ó, a matriz 1, 2, menos 1 e 3, menos 0, 0, 0 e 0. Bom, eu já sei, pessoal, qual é o resultado dessa matriz? Sim, né? Se você está subtraindo 0, 0, 0 de uma matriz, o resultado vai ser a própria matriz, não é? Ó, 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. Menos 1 menos 0, menos 1. 3 menos 0, 3. Tá? Então, uma matriz menos uma matriz nula vai dar a própria matriz, né? Isso daí lembra os números naturais, né? Quando a gente está trabalhando com os números lá que a gente conhecia, número real qualquer. Qualquer número menos o 0 vai dar esse próprio número, tá certo? Qualquer coisa menos 0 vai dar esta coisa. Nesse nosso mundo aqui das matrizes, também vai ser da mesma forma. Qualquer matriz subtraído da matriz nula vai ser a própria matriz inicial. Ok, pessoal? Beleza. Agora a gente pode ver algumas propriedades entre as matrizes, tá? Algumas propriedades entre as matrizes. E aí temos alguns nomes para essas propriedades. A primeira propriedade, que é essa que a gente acabou de ver, é a propriedade do elemento neutro. Significa que a matriz nula é a matriz... significa que a matriz nula é o elemento neutro da adição e subtração de matrizes, tá? Então, é chamado de propriedade do elemento neutro. Qualquer matriz que eu somar ou subtrair com a matriz nula, ou se eu pegar a matriz nula e somar e subtrair com qualquer matriz,
o resultado vai ser a própria matriz A, tá certo? Que a gente já viu aqui em cima um exemplo. Na soma e subtração de matrizes, né, ela é comutativa. O que significa ser comutativa? Significa aquele jargãozinho que você cresceu a vida toda escutando ele, que as ordens das parcelas não alteram a soma, a ordem das parcelas. A mesma coisa para o mundo, para o espaço das matrizes, tá? A ordem das matrizes, com relação à soma, ela não vai alterar a soma. Então, A mais B é igual a B mais A. É lógico que para subtração, isso vai dar errado, né? A menos B é diferente de B menos A. A mesma coisa com o número também, ó. 1 menos 2 é diferente de 2 menos 1, né? Então, aí também a subtração, ela não é comutativa. A adição das matrizes, ela é comutativa, tá? E também ela é associativa. O que significa associativa? Se você tem 3 matrizes, A, B e C, tanto faz você somar A mais B primeiro, que está entre parênteses, e depois somar com C, como também você fazer B menos C e depois somar A, como fazer as 3 juntas de uma vez, numa lapada só, A mais B mais C. O resultado, ele tem que ser o mesmo, tá certo? Porque a soma de matriz, ela é associativa, tá? Ela é associativa. A próxima propriedade é com relação às transpostas, tá? A matriz A, mais ou menos uma matriz B, né? Transposta dessa matriz, A mais B, é igual à transposta de A mais a transposta de B. Então, você pode calcular primeiro o que está dentro do parênteses, A mais B, e depois calcular a transposta. Como também você pode calcular a transposta de A transposta de B, e depois somar as duas transpostas. O resultado, ele vai dar o mesmo também, tá? E creio que existe um exercício, né, na lista de exercícios, que fala sobre isso daí, né? Que tem usa essa propriedade, tá? Não sei se vocês fizeram aí. Não sei se vocês fizeram, mas alguém me perguntou. Sim, professor. Isso, Gabriel. Alguém me perguntou, estava com uma dúvida sobre isso daí, e eu falei como é que faria essa questão aí, né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não, né? Tá, deixa eu só avançar aqui. Vamos lá. Avançando aqui, tá? E aí, ó, soma e subtração de matrizes, muito simples de se fazer, tá? Agora a gente vai para algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, que é o produto entre duas matrizes, tá certo? O produto entre duas matrizes, tá? Na verdade, aqui a gente vai primeiro para o produto de uma matriz por um número, né? Porque eu posso pegar uma matriz e somar com um número, multiplicar com um número, na verdade. Isso daí a gente tem a primeira situação, tá? Pego uma matriz e multiplico por um número. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu pego esse número e multiplico todos os elementos da matriz. Se você tem uma matriz e quer multiplicar ela por um número, ó, 3 vezes essa matriz aqui. Como é que eu resolvo? Eu pego a matriz, todos os elementos da matriz e multiplico por esse número, ó. Eu vou multiplicar aqui, ó, tudo, tá? Todos os números por esse valor que aqui na frente, por esse número 3. Então vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes menos 1, menos 3. Beleza, pessoal? Beleza? Então, tranquilo, né? A multiplicação de a matriz por um número, tá? Mesma coisa aqui, ó. 3 vezes essa matriz toda é eu multiplicar cada elemento dessa matriz por esse número.
3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 3, 3 e 3, né? Como isso aqui é uma expressão, ó, eu vou fazer primeiro a multiplicação aqui também dessas duas matrizes, ó, desse número por esta matriz, ó, então aqui vai ficar mais. Então, 2 vezes, eu poderia fazer assim, ó, poderia até fazer assim, ó, mais com menos, menos, e fazer agora, ó, 2 vezes cada um desses números. Ou eu poderia colocar um mais e multiplicar tudo por menos 2, tá? Eu vou fazer essa relação sinal aqui, ó, mais com menos, menos. E o 2, eu vou multiplicar todos os elementos. 2 vezes 1, 2. 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2. 1 aqui também, 2. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes menos 1, menos 2, tá? E agora fazer essa subtração de matrizes aí, ó. Como é que vai ficar, ó? Elemento correspondente a elemento correspondente. 3 menos 2 vai dar 1, tá? 3 menos 2, 1. 6 menos 0 vai dar 6, tá? 9 menos 2, ó. Então aí eu faço devagarzinho para não errar, ó. 9 menos 2. Menos com menos dá mais. 9 mais 2, 11, tá? Cuidado com a relação de sinal. 6 menos 0, 6. Ok? 0 menos 2, menos 2. Menos 6, menos 2, dá menos 8. Menos 8, tá? 3 menos 2 vai dar 1. 3, agora aqui, ó, 3 menos 0 vai dar o próprio 3, tá? E 3 menos 2, então eu vou colocar aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 3, menos com menos dá mais 2, que vai dar 5, tá certo? Então tá aí o resultado dessa expressão com matrizes, tá certo? O resultado dessa expressão com matrizes. Beleza? Alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma dúvida, professor, tá tranquilo. Certo. O pessoal que está com câmera aí diz que não tem dúvida. O pessoal que não está com câmera, segundo Jaqueline, também diz que não está com dúvida. Não sei o resto. Mas vamos aceitar que está todo mundo sem dúvidas. Não, professor, por enquanto está dando para entender. Muito bem, Jonatas. Agora vamos para o produto de matrizes. Isso daqui é um pouquinho mais complicadozinho, tá? Mas é legal também. Aqui a gente tem que ter um pouco mais de atenção, tá, pessoal? Tem que prestar bastante atenção na multiplicação entre matrizes. Primeiro é para a condição de multiplicação entre duas matrizes, tá? A condição. Eu só posso multiplicar duas matrizes. Eu tenho uma matriz A com M linhas e P colunas. E tenho uma matriz B com P linhas e N colunas. Eu só posso multiplicar aqui, ó,
vezes, multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira, que é esse número aqui, o segundo número da primeira, for igual ao número de linhas da segunda. Eu só posso multiplicar essas duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Se isso daqui ocorrer, beleza, show, é igual o número de colunas da primeira, é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso fazer a multiplicação, o resultado vai ser uma matriz C, de que tipo? M linhas por N colunas. M linhas por N colunas. O resultado vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a essa regra. Eu só posso multiplicar duas matrizes se o número de linhas, de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda matriz. Ok? Vamos ver estes exemplos aqui embaixo. Eu tenho três matrizes. Uma matriz A, que é do tipo 2 por 3. Uma matriz B, que é do tipo 3 por 1. E uma matriz C, que é do tipo 2 por 2. Tá? E quero calcular aqui. Ó. Letra A. Eu quero calcular a matriz A vezes B. Eu posso calcular a matriz A vezes B. A matriz A, ela tem duas linhas e três colunas, 2 por 3. A matriz B tem três linhas e uma coluna. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, ó, posso fazer, são iguais. Posso fazer. O resultado vai ser uma matriz qualquer, ó. Vou colocar aqui, vai ser uma matriz AB, tá? AB. Com quantas linhas? Duas linhas. Por quantas colunas? Uma coluna, tá? O resultado vai ser o que sobrar. Duas linhas por uma coluna. Creusa, galera? Beleza de Creusa? Beleza. Show. Então, vamos lá. Agora eu tenho a matriz AC. Quero multiplicar a matriz AC. Eu posso, pessoal, multiplicar a matriz A vezes a matriz C? Sim ou não? Não. Por quê, Luiz? Porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Perfeito, cara. Perfeito. O número de colunas da primeira é 3. O número de linhas da segunda, ó, 2. Esses caras são diferentes, tá? Então, isso daqui é impossível. Impossível. O número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Então, não podemos fazer esta multiplicação de matrizes, tá certo? A matriz C, eu posso multiplicar com a matriz A? Sim. Sim, ó, 2 e 2, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, isso significa que a matriz resultado, que é uma matriz C vezes A, ela vai ter o número de linhas da primeira, que é 2, pelo número de coluna da segunda, que é 3. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a primeira situação que temos que saber se podemos calcular a multiplicação. A gente pode multiplicar duas matrizes, primeiro eu tenho que olhar para essa condição. Se essa condição for satisfeita, aí eu posso multiplicar. E aí agora a gente vai ver como calcula a multiplicação dessas duas matrizes, que não é algo tão simples, tá? A gente vai aprender a calcular, ok? Então vamos lá, aprendendo a calcular a multiplicação entre duas matrizes. Eu tenho uma matriz A e tenho uma matriz B. Quero calcular, ó, A vezes B e B vezes A, se for possível, tá? Se for possível, certo? Então, vamos lá, ó. Essa matriz A é uma matriz que tem duas linhas por 3 colunas. Essa matriz B é uma matriz que tem 3 linhas por 2 colunas. Eu posso multiplicar A por B? Sim, ó. 3 e 3. Eu posso multiplicar A por B, tá? Então, vou lá. Quem é a matriz A? Eu vou só reescrever ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. 1, 2,
1, 2, 3, 2, 0 e 1. Ela é uma matriz 2 por 3, eu posso multiplicar pela matriz 3 por 2, que é 2 menos 1, 0, 3, 1 e 2. Tá certo? Posso fazer essa multiplicação aqui, perfeitamente, tá? Como é que é feito a multiplicação dessas duas matrizes? Aí que tá, galera, ó, prestem atenção. Eu vou multiplicar, para multiplicar essa linha por essa matriz, essas duas matrizes, a gente vai multiplicar cada linha da matriz, da primeira matriz, por cada coluna da matriz 2. Então, vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Quando eu multiplicar, ó, isso que está em vermelho, primeira linha por primeira coluna, vai ter que dar o elemento da primeira linha e primeira coluna, tá? Então, eu tenho que multiplicar a linha pelas duas colunas, a linha 2 pelas duas colunas, tá? Isso daí que a gente tem que fazer. Multiplicar cada elemento e somar cada elemento, ó. Como assim? Aqui, ó. O primeiro elemento com o primeiro, ó. O segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. 1 vezes 2, eu vou colocar assim, ó. 1 vezes 2... Somar mais 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 3 vezes 1. Ok? Beleza. Vou agora para a primeira linha, segunda coluna. A primeira linha eu já multipliquei com a primeira coluna. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna, tá? Então vai ficar, ó, 1 vezes menos 1, que vai dar, ó, como eu estou multiplicando aqui de verde, ó, primeira linha com segunda coluna, o resultado vai ser o resultado da primeira linha, segunda coluna. Eu não posso colocar o resultado aqui, não, porque aqui é segunda linha, tá? Então, ó, é primeira linha com segunda coluna, então vai dar aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 2. Ok? Beleza. Eu tenho com quem multiplicar mais a primeira linha? Sim ou não? Não. Não, a primeira linha eu já multipliquei tanto com a primeira quanto com a segunda coluna. Eu não tenho mais coluna para multiplicar a primeira linha. Beleza, então encerro aí a primeira linha. Agora eu vou partir para a segunda linha. E mesma coisa, ó. Quando eu multiplicar a segunda linha com a primeira coluna, o resultado vai ser o resultado da segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna é aqui embaixo, ó. 2 vezes 2, então vem para cá. 2 vezes 2. Mais 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Beleza. Segunda linha, já multipliquei com a primeira coluna. Agora eu vou para a segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com segunda coluna vai ter que dar o elemento da segunda linha, segunda coluna. 2 vezes menos 1, então vai ficar aqui 2 vezes menos 1, mais 0 vezes 3, 0 vezes 3, mais 1 vezes 2, 1 vezes 2. E aí agora, pessoal, é só fazer essas continhas de boteco, né? Ó, vou fazer aqui primeiro cada uma multiplicaçãozinha separada, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 2 vezes 3, 6. Como 3 vezes 2 também é 6. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 2, 2. E agora fazer cada uma dessas continhas aí, ó. 2 mais 0, 2.
mais 3, 5. Menos 1 mais 6 dá 5. 5 mais 6, 11. 4 mais 0, 4. Mais 1, 5. Menos 2 mais 0, menos 2. Mais 2, 0. Então, está aí o resultado da matriz A pela matriz B. E como previsto, o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. 2 por 2. Beleza, pessoal? Ok. O resultado foi uma matriz 2 por 2, tá? Bom, então vamos prosseguir aí, tá? Agora eu quero calcular a matriz B vezes a matriz A. A matriz B está aqui, ó, é uma matriz, a matriz B é 3 por 2. E a matriz A é uma matriz 2 por 3. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Eu posso resolver essa multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 3, ó. Já aumentou aí, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas agora da matriz B pela matriz A. A matriz B está aqui, ó. Vou reescrever ela aqui. A matriz B é uma matriz da forma 2, menos 1, 0 e 3, 1 e 2. Já a matriz A, ela é uma matriz 1, 2, 3, 2, 0 e 1. E quero multiplicar, ó, essas duas matrizes. A matriz A, B vezes a matriz A, tá? Então, se liguem aí. Deu para entender aí, pessoal, essa multiplicação? Sim? Sim, né? Muito bem, Elisângela. Então, agora eu quero multiplicar essas duas matrizes aí, a B vezes a A, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar cada linha por cada coluna, tá? Ó, então, quando eu multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, vai dar o elemento da primeira linha vezes a primeira coluna. Bom, eu não vou fazer tão detalhado como a gente fez aqui. A gente já pode fazer umas coisinhas mais rápidas, né? Ó, 2 vezes 1, 2. Mais menos 1 vezes 2, menos 1. Certo? Então, a primeira linha pela primeira coluna deu isso daqui. A gente vai fazer essas continhas já já. Agora, a primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes 2, 4. Mais menos 1 vezes 0, 0. Segunda linha pela terceira coluna. 2 vezes 3, 6. Mais menos 1 vezes 1, menos 1. Certo? Então, primeira linha com primeira coluna, deu primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira linha com terceira coluna, primeira linha com terceira coluna, tá? Vamos agora para a segunda linha. Segunda linha, 0 vezes 1, 0. 3 vezes 2, mais 6. A segunda linha com segunda coluna. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, 0. Mais 0. Segunda linha, terceira coluna. 0 vezes 3, 0. Mais 3 vezes 1, 3. Certo? Agora vamos para a terceira linha. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 2, 4. Terceira linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 0, 0. Terceira linha com a terceira coluna. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 1, 2. E aí, ó, só fazer agora essas continhas aí
para finalizar a nossa matriz. Mais com menos dá menos 1. 2 menos 1, 1. 4 mais 0, 4. 6 mais com menos dá menos 1. 6 menos 1, 5. 0 mais 6, 6. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 1 mais 4, 5. 2 mais 0, 2. E 3 mais 2, 5. Beleza de Creusa. Acabou-se. Era isso daí que tínhamos que fazer. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Filé até então. Tá? Vou deixar esse daqui para vocês fazerem, tá? Em casa. Então, anotem aí para vocês fazerem. E estou aberto para as dúvidas de vocês, tá? Vou até encerrar aqui a gravação, tá? Por hoje a aula é só. E vou tirar só as dúvidas de vocês, caso existam, tá certo? Vou interromper aqui a gravação.